estávamos no buraco e não conseguimos sair. E Deus, através da sua misericórdia, enviou Jesus, né, que nos salvou. Mas a pergunta é a seguinte: será que nós queremos só a salvação? Basta só a salvação? Então Jesus, ele nos salva, mas tem um propósito: que nós andemos com ele. E aquele filme ali, ele termina, né, um momento de agradecimento, mas você não sabe se o gato continuou, né, caminhando com o cachorro. Não. Sim, trazendo para a nossa vida. O Senhor, ele quer aliança, mais do que a salvação, né, que é a justificação para que nós possamos estar na glória com Ele. Nós precisamos andar em aliança com o Senhor. E essa aliança significa andar juntos, que nem nós pregamos no domingo passado, né? Estarmos sob o mesmo jugo de Jesus, que é suave, né? O seu fardo é leve. E a palavra de hoje nós vamos falar, começando pelo povo de Deus, que é um povo escolhido por Deus, né? Para ser a nação, povo de Deus. Ele tinha aliança. Deus é Deus de aliança. E o povo quebra a aliança. O povo vira as costas para Deus, não quer caminhar segundo as leis de Deus. E isso, Deus não tem outro jeito a não ser deixar eles irem para onde eles querem. Conclusão, eles se tornam cativos, né? E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Daniel 11:32. A palavra do Senhor no livro de Daniel 11:32 fala sobre os violadores da aliança. Tem várias versões, eu não sei como é que está a sua. Mas assim, vamos ver lá, Daniel 11:32. A palavra do Senhor diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Então, deixará se perder, né? Mas o povo que conhece ao seu Deus o tornará forte e ativo, né? Vamos ver como é que é. Aqui está, mas aqui a NVI está: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mas tem a versão aqui que fala o seguinte: tornará forte e ativo. Outros falam assim: tornarão fortes e farão proezas. Então, a palavra diz assim: o povo que violaram a aliança, né, ele com lisonja o perverterá. Mas aos que conhecem ao seu Deus, se tornará forte e realizará proezas. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Papai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua casa nesse domingo. Obrigado por cada pessoa, cada irmão e irmã que está aqui nessa noite, os convidados. Obrigado, Senhor Deus, mesmo aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja alcançando eles também, no coração deles. Pai, nós temos recebido do teu maná aqui na tua igreja, Senhor Deus. Temos recebido palavra que vem do teu trono. E nós queremos desde já agradecer o privilégio de estarmos aqui sendo mensageiro da tua palavra, Pai. Venha, Senhor, nós damos plena liberdade ao Espírito Santo que possa estar ministrando essa palavra, trazendo as revelações do Senhor para nós nessa noite. Nós te agradecemos, Pai. Nosso coração está rendido a Ti, e agora, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de dispersão do nosso meio, para que o Senhor venha e reine em nós, e traga, Senhor Deus, o complemento, o entendimento que nós precisamos para essa palavra dessa noite, Pai. Fala que nós te ouvimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então a palavra de hoje, né, mostra o seguinte: que conhecendo a Deus, aquele que conhece a Deus, Deus proporciona duas coisas. Aquele que conhece a Deus, Deus os torna fortes e capazes de realizar proezas, né? Então, o segredo que Deus está trazendo aqui, nessa palavra tão curtinha de Daniel 11:32, que aqueles que violaram a aliança, aqueles que não quiseram saber de ouvir a Deus, Deus deixou que eles fossem levados cativos. As pessoas vão passar pelo que vão passar, porque foi uma escolha do povo, não foi Deus que quis assim. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que estão em aliança com o Senhor, aquele que tem entendimento, quer receber do Senhor, Ele os tornará
fortes e capazes de realizar proezas. Então, conhecer a Deus é o tema de hoje. Conhecer a Deus. Então, a palavra de hoje, nós começamos assim, com essa proposta. Deus está falando, né, no meu coração, quando eu estava preparando essa palavra, que Ele quer trabalhar, Ele quer que o seu povo tenha êxito. Ele quer que o seu povo seja um povo forte, que um povo que seja assim, brilhe a sua luz, assim como está lá na palavra, no Evangelho, de que brilhe a sua luz para que as pessoas vejam a tua boa obra e glorifiquem o nome do Pai que está no céu. Então esse é o desejo de Deus. 1 João 4,7, primeira carta de João 4,7, fala assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que se tem alguém que não consegue amar o seu irmão, é porque ele não conhece a Deus. Olha só. E para que eu possa amar meu irmão, eu preciso conhecer a Deus. Então, isso aqui é tremendo, irmãos. E quando a gente fala conhecer, não é conhecer de ouvir falar, né? Eu posso falar assim: eu quero conhecer tudo sobre o Stalin, sobre um personagem histórico, né? Dom Pedro, sei lá. Mas eu vou pegar livros, vou ler, mas para eu conhecer aquela pessoa verdadeiramente, eu preciso estar com ela. É para você conhecer a sua esposa, né? Às vezes você namorava, quando você noivou, você achava que conhecia, ou ela te conhecia, né? Mas só que quando começaram a andar juntos é que se conheceram, não é verdade? Quando passar tempo juntos. Então, conhecer a Deus é mais do que ler de Deus, é estar com Deus. Jó, já que vocês estudaram isso hoje, né? Jó falava assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Tem até um hino que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu Deus, supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te amo em minha vida mais e mais, né? Então, Jó, ele falava assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas ter experiência com Deus, se aproximar de Deus, falar, conhecer a Deus é mais do que ler sobre Deus, é mais do que ouvir falar sobre Deus, é buscar face a face com Deus, amém? Então, Deus está trazendo essa proposta para nós, né? Então, Jesus, lá em Mateus 16, ele fala lá que ele estava lá em Cesareia de Filipe, e ele falou assim para os seus discípulos: que as pessoas estão falando quem eu sou? Aí, eles falaram assim: uns estão falando que o senhor é Elias, outros João Batista, outros profetas, né? Então, a bolsa de aposta está assim. Uns falam: esse aí deve ser Elias, fazer o que ele faz. O outro está falando que deve ser o João Batista que ressurgiu. Aí Jesus fala assim: tá bom, e vocês? O que você diz que eu sou? Aí Pedro, né, a palavra diz lá, né, que Simão Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Aí Jesus falou, ficou impressionado, falou assim: Pedro, Simão Barjonas, né, que ele fala assim: não foste carne nem sangue que me revelaste, mas o Pai que me revelou a ti. Então, Pedro fala assim, né? Jesus pergunta: e vocês, quem eu sou para vocês? Já que eles estão falando que eu sou João Batista, Elias. Aí Pedro vai e mata, né, a pergunta, né? Se fosse na escola bíblica, aquela resposta 100% correta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou impressionado, falou assim: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne e nem sangue. Você teve uma revelação do Pai. Irmãos,
quando nós temos uma revelação de Deus. Deus revela também quem nós somos. Então, aí Jesus fala, né? Na sequência, Jesus fala lá em Mateus 16, 18, fala assim: porque tu me revelaste, agora também eu te digo quem tu és. Tu és pedra, né? E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aí, só para fazer aqui, tem um jogo de palavras, né? Que no grego Pedro é pedras, né? Petros. E ali não é que Pedro, como a igreja católica fala, né? Que é a pedra fundamental, que é Jesus, que está na palavra. Então, a pedra fundamental, pedra angular, pedra de esquina, é Jesus. Mas Jesus fala o seguinte: você é parte dessa grande pedra. Você é do mesmo tipo da pedra, né, que vai edificar essa igreja. Então, nisto, Jesus traz uma revelação para Pedro. Falou assim: ó, já que tu me revelaste, eu vou te revelar quem tu és. Então, irmão, toda vez que Deus traz uma revelação para nós, Ele também revela você. Né? Então essa passagem aqui é uma passagem em que confirma-se lá em 1 Coríntios 3,11, que Paulo fala assim: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então a pedra fundamental é Jesus, para que não tenham nenhuma dúvida. Mas tem revelações, por exemplo, que Deus revela, que não é uma revelação assim: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, né? Tem aquela revelação das nossas fraquezas. Quando Deus se revela para nós, né? Ele também nos revela também os pontos fracos. Quando Deus fala conosco, quando você vai conhecer a Deus, e quando Ele se abre para falar quem Ele é, Ele também diz quem nós somos. Então, nós temos 3 exemplos aqui. Nós temos o exemplo de Gideão, de Elias, de Isaías e de Pedro. Gideão, a palavra diz, né, que em Juízes 6,12, estava lá Gideão no lagar, amassando uvas lá. Aí aparece um anjo do Senhor e diz, fala assim: Deus é contigo, homem valoroso, né? Então, a palavra, quando fala assim, um anjo do Senhor, tem uma teofania aí, ou seja, tem a presença do próprio Deus. Quando você lê, eu falei errado. Quando você lê o anjo do Senhor, né? Então o anjo é artigo definido. O anjo do Senhor é o próprio Deus. Agora, um anjo do Senhor é um anjo, né, do Senhor. Quando a palavra diz o anjo do Senhor apareceu, é o próprio Deus falando com Gideão. E aí, ele fala para ele, né? Face a face, né? Fala, o Senhor é contigo, né? Varão valoroso. Então, nisso, mais à frente, então ele tem aquela conversa toda, mais à frente, quando ele percebe que ele está de frente com o próprio Deus, ele fala: ai, meu Senhor, né? Que eu agora estou perdido, que eu estou face a face com o meu Deus, e ele reconhece que ele é uma pessoa imperfeita, pecadora, e ele vai morrer. E aí o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, fala assim: fica tranquilo, né, que você não vai morrer, né? Então, nessa revelação de que o Senhor é contigo, Ele se mostra assim: agora vou morrer, né? Porque eu estou aqui face a face com o Deus Todo-Poderoso. Então esse foi um exemplo que, assim, a hora que Deus se mostra, né, que tem uma missão para ele, que quer falar com ele, que Deus está se revelando a Gideão, Gideão tem... A hora que ele percebe a presença do Deus, que é o próprio Deus que está ali com ele, ele: ai meu Deus, eu vou morrer, né? Por quê? Porque ele reconhece no contraste com a perfeição de Deus as suas imperfeições. Ele vê o quão ele está sujo, pecador, com as vestes, né, imperfeitas para estar diante do Senhor.
O outro foi Isaías, né? No livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6, né? Quando a palavra diz lá, que ele, no verso 1, que ele fala assim: Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E no verso 5, ele diz: Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de homens com impuros lábios. Ai, vou morrer. É a mesma reação de Gideão. Ou seja, né? A hora que ele está de frente com Deus, que ele se encontra com Deus, a divindade de Deus é tão grande, a perfeição de Deus é tão grande, que a pessoa que sente, mostra, Deus expõe as fraquezas dela. E aí, Isaías da mesma forma, ele fala: ai meu Deus, porque eu sou homem de lábios impuros, ai de mim, estou perdido, agora acabou, é meu fim. Aí Deus fala: calma, né? Calma, né? E foi lá, deu ordem ao anjo, que foi lá no altar, pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías, né? Falou: calma, né? Que tem remédio para essa sua situação. Da mesma forma, Pedro. Quando nós vemos aqui Pedro, né, naquela questão da pesca, está lá no no Evangelho de Lucas 5, de 1 a 11, quando houve aquela pesca milagrosa, a palavra diz que Jesus falou para Pedro levar o barco mais ao largo, né, e lançar a rede, né? Lembra essa passagem? E quando Pedro fala assim: olha, Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sob as tuas ordens eu farei isso. E lançou a rede, e a pesca foi tão grande, que precisou muita gente ali, muitos barcos para recolher os peixes. Quando Pedro se constata que ele está de frente com a divindade, que Jesus, né, é o próprio Deus ali, na presença dele, ele se prostra aos seus pés e fala assim: Senhor, né, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu não posso, né? Olha só, o que nós estamos mostrando aqui, nessas 3 passagens, que quando Deus se revela, né, à pessoa, quando ele mostrou que ele é Deus, que Deus está com ele, que ele percebe Deus, Deus também mostra quem ele é, né? Então, nós vimos aqui Gideão: ai de mim, né? Estou perdido, vou morrer, porque sou um pecador. Isaías, né? Sou um homem de lábios impuros, convivo no meio de pessoas de impuros lábios, estou perdido, né? E também Pedro se atira aos pés de Jesus, fala assim: retira de mim, porque eu não posso ficar. E eu fico imaginando o seguinte, irmãos: a perfeição de Deus é tão grande, que a pessoa, quando tem a revelação de Deus, você está junto com Deus, você é como se você tivesse com a sua roupa suja de trabalho. Às vezes você trabalhou, mexeu com coisas sujas, né? Você está lá enlameado, ou então numa oficina cheia de graxa, e aparece um amigo seu, todo de um terno de linho branco, puro, que até dói as vistas, e fala assim: vamos sair para conversar, vamos ali no shopping. E você sai de perto de mim, né? Porque eu não consigo andar com você tão bem vestido e eu tão mal vestido. Não constrange? Espiritualmente, né? A presença de Deus, Deus mostrou a fraqueza dos homens, né? Quando ele se revelou, ao ponto das pessoas se constrangerem. Aí eu fico perguntando, né? Por que Deus a Bíblia, nós vimos aqui no início, que quando Deus revela para você, Ele também revela você para Ele, se expõe a você. Mas por que Deus mostra os nossos pontos fracos? Por que Deus já vai e expõe as nossas vergonhas, aquilo que nós estamos assim, como desqualificados? Não seria um balde de água fria? Deus veio chamar a cada um deles para uma missão, né? E aí, Pedro falou assim: meu Deus, né? Retira-te de mim, porque eu não sou digno, né? Eu sou um pecador.
Aí Jesus falou assim: Pedro, calma, porque eu farei de ti agora um pescador de almas. Quando Isaías, o que Deus está falando? Falou assim: eu tenho provisão de brasas no altar, suficiente para te limpar, para te purificar, para santificação. Deus está falando o seguinte: olha, nunca quis dizer que por causa desses pontos falhos, dessas imperfeições, dessa situação, dessas partes até vergonhosa, eu não estou aqui para dizer que por causa disso você não vai servir para a missão que eu tenho para você. Não, eu quero dizer que apesar de você, eu quero a missão, eu quero você como você está, porque Deus tem provisão para nos tratar. Então, aí nós vimos o seguinte, que é uma verdade que Ele traz para nós, mas nunca para nós desistirmos de seguir com Ele. Ele está chamando a gente para caminhar com Ele, e está falando: venha, eu sei que você é tudo isso, mas mesmo assim, apesar de tudo, você está no meu. Eu não estou procurando pessoas qualificadas. Eu estou pegando pessoas que eu sei o potencial de transformação. Porque Deus falou assim: eu tenho estoque suficiente de brasa no altar para queimar toda a sua impureza. Eu tenho aqui condição de fazer você pescador de alma. Eu tenho condição de fazer você, ai de mim, quem sou eu? Gideão falando, Deus falou assim: calma. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que muitas vezes, no caso de Gideão, Pedro, e no caso de Isaías, a primeira coisa que nós, fazendo uma correlação com esses fatos, que nós ficamos imaginando: quem sou eu um dia para servir? Às vezes tem gente que fala o seguinte: eu não seria digno de subir ao altar, porque eu não sou uma pessoa com perfil, Mas, irmãos, o que nós estamos falando? Que a razão, a razão de Deus mostrar nossas fraquezas é porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele não está buscando pessoas qualificadas. Deus não está buscando as pessoas qualificadas, Ele está buscando pessoas que têm o coração, que se colocar na brecha para poder fazer a obra com Ele, fazer uma parceria. Então aquilo que eu falei, na última palavra que nós trouxemos aí do ano passado, Jesus chama-nos para colocarmos a cabeça com Ele, no mesmo jugo dele, andar com Ele. Então, por quê? Porque nós temos assim, Deus tem um propósito de nos levar a um patamar superior ao que nós estamos vivendo. Mas para isso nós precisamos conhecer a Deus. E Deus aceita as nossas fraquezas, porque Ele não está buscando as pessoas qualificadas. Então não é a tua falha que vai desqualificar, não, porque Deus já conhece e sabe exatamente aonde elas estão. Mas sabe também que Ele tem a condição de tratar das nossas falhas, de fazer com que a gente possa, assim como fez com Paulo, com Pedro, com Elias, tratou de todos eles. Falando de Elias, Elias, segundo está lá no Evangelho, Tiago 5,17, fala que ele era semelhante a nós. Elias é um dos maiores profetas do Velho Testamento. A palavra, Deus usou tremendamente Elias, Elias tinha uma unção tremenda de Deus. Ele, até no final do seu tempo, foi arrebatado por Deus. Tamanho a intimidade dele com Deus, Mas, Elias, sendo quem é, e a palavra diz assim, Tiago fala assim, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era uma pessoa bipolar. A Bíblia nos revela um Elias que, ao mesmo tempo que foi lá provar para aquele povo que estava desacreditado de Deus, que Israel tinha Deus, ele falou assim: olha, nós vamos então ver. Tinha as pessoas que estavam seguindo o Baal, a doutrina de Baal, os sacerdotes de Baal, que era trazido ali por Jezabel. E ele falou assim: olha, vocês estão afastando do verdadeiro Deus.
Então foram lá provar. Ele falou assim: olha, tá bom, então para vocês provarem que Deus é Deus, nós vamos fazer aqui um teste. Então quando você lê a história, né, que fala dessa passagem lá de Elias, fala que ele colocaram no altar, né, os sacrifícios, e os profetas de Baal ficaram lá, pularam, dançaram, fizeram tudo e nada de o fogo consumir o sacrifício. E Elias mandou molhar as madeiras, jogar água, encher de água, tudo. E quando Elias orou, o fogo desceu do céu e as pessoas então falaram assim: agora sim nós sabemos que tem Deus em Israel. Então aquele mesmo Elias que orou e por 3 anos não choveu, aquele mesmo Elias que orou e depois de 3 anos e meio voltou a chover, esse Elias matou a espada 400 sacerdotes de Baal que tinham matado aí os sacerdotes, né, do povo de Deus. E aí o que aconteceu? Jezabel deu ordem, falou assim: eu quero estar morto, mas esse cara não vou matar também, né? E aí o que aconteceu? Elias teve uma crise e fugiu para o deserto, escondeu numa caverna e entrou numa depressão ao ponto de orar uma oração covarde para Deus tirar a sua vida, tá? E às vezes, né, a gente está falando, mas às vezes a situação é tão deprimente que a pessoa chega nesse ponto. Agora, você fala assim: mas como é que pode Elias, um homem tão usado por Deus, de repente chegar nesse ponto de pedir para Deus tirar a sua vida? O que está fazendo aí na caverna, Elias? Senhor, né? Tira a minha vida, porque Jezabel vai me matar. Ué, se você está com medo de morrer, por que você não ficou? Porque ela já fazia o serviço, né? Por que está fugindo dela? Você não queria morrer? Ou seja, quando a pessoa fala que quer morrer, não quer morrer nada, né? Senão ela ficava lá para Jezabel já fazer o serviço. Mas Deus falou assim: mas você ainda tem uma missão, ainda você vai ungir 2 reis ainda, depois ele vai ungir o seu substituto. Mas, irmão, Elias, né, com tudo isso, né, Elias é um homem que Deus o recolheu. Deus, com toda essa imperfeição dele, né, de chegar ao ponto de fugir de uma mulher, matou 400 sacerdotes, mas mesmo assim Deus o recolheu, né, o arrebatou, né? Ou seja, Deus aceita as nossas imperfeições, né? Deus conhece a cada um. O detalhe todo é que Deus sabe da nossa fraqueza, mas Ele quer que a gente saiba do poder dele. Por quê? Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Segundo a palavra está aqui, 1 Coríntios 15, de 9. Vamos ver aqui, ó, 1 Coríntios 15. Olha aqui que Paulo fala aqui. Paulo também era outra pessoa que reconhece as suas imperfeições. Paulo, ele fala aqui, 1 Coríntios 15, no verso 9, ele fala assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, no verso 9, Paulo está falando o seguinte: eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, sou o menor dos apóstolos. Por quê? Porque até então eu era um perseguidor da igreja de Deus. Eu era perseguidor, né? Aí, se você parar no verso 9, você fala assim: poxa vida, né? Paulo, uma pessoa realmente, ele sabia no lugar dele onde estava. Ele sabia que ele não era uma pessoa digna, não tinha um passado digno, porque ele matou muitos cristãos, né? Ele estava lá presente quando Estevão foi assassinado e não fez nada, né? Ele mandou bala lá, deixou o pessoal apedrejar Estevão. Aí o que acontece? Quando você para no 9, você fala: que homem, reconhecendo a sua fraqueza de não ser digno nem de ser chamado de apóstolo. Mas tem um mas na história. No verso 10 ele fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida e não se tornou vã
antes de trabalhei muito mais do que todos eles, do que todos os outros apóstolos. Então, ao mesmo tempo que Paulo fala que ele é o menor dos apóstolos, que ele não merecia nem ser chamado de apóstolo pelo seu passado, aí ele fala assim: agora, irmãos, mas realidade, eu sou o que sou pela graça de Deus, né? A graça de Deus me capacitou a ser o maior de todos, a ser maior que todos juntos. Se você olhar na Bíblia, que traz aqui, né, um espelho do trabalho dos apóstolos, Pedro, João, Paulo, né? Você vê que Paulo evangelizou muito, né? Todos trabalharam, né? Pedro fez seu trabalho, João fez seu trabalho, todos os apóstolos trabalharam, mas Paulo fez muito mais que todos juntos. Paulo foi realmente muito maior. Mas aí ele fala uma coisa importante: pela graça de Deus. E é aqui que nós começamos a entender a mensagem de hoje, né? Que fala o seguinte, né? Paulo, ele reconhece a sua ficha corrida, né? Que ele não tem nada, mas ele mistura a sua incapacidade com a graça de Deus. Quando ele mistura, ele fala assim: olha, eu era uma pessoa indigna, mas com a graça de Deus, essa parceria, nós fizemos grandes coisas, fizemos muito mais que todos os outros apóstolos. Então, o que nós falamos aqui? Que às vezes, irmãos, eu estou falando isso porque Deus tem nos chamado para fazer muito mais do que nós temos feito. E tem muita gente que acha o seguinte: quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? Quem sou eu para poder assumir um ministério? Quem sou eu para tocar, estar até pensando em ser um futuro evangelista, um futuro pastor? Quem sou eu para ser usado no ministro de louvor? Mas Deus, Ele está mostrando aqui para nós que Ele não está olhando quem você é, mas o que Ele é em você. É Deus, é a graça de Deus que nos faz, que nos transforma, que nos capacita. Eu fico olhando, né, olhando a mão de Deus trabalhando no nosso país. Eu vejo assim coisas tremendas acontecendo. Eu sei que, né, nós vamos ver coisas extraordinárias pela mão, pelo poder de Deus, e se pessoas se deixarem a ser usadas por Deus. Então, quando eu falo aqui para vocês, né, se você estiver andando, e eu estava pensando nisso ontem, até sonhei com isso. Se você eu estava pensando nessa palavra, né? Se você estiver andando e encontrar um exército contra você, tem uma frase que diz: eu e Deus somos maioria. Pode vir um exército contra mim. E não é que eu sonhei isso. Não é que eu sonhei essa noite. Eu estou andando numa estrada, né? Eu falei, olha só. Estou andando numa estrada, não sei que lugar que eu estava, mas era um lugar hostil, não era minha terra, meu lugar. Mas, de repente, né, vem um exército, armados até os dentes. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa? Né? Como é que eu vou sair dessa? Quem vai me socorrer? Quando eu dei por mim, eu tinha na minha mão um martelo. Irmãos, antes de contar a interpretação que Deus me deu dessa parte, eu com aquele martelo, eu passei por todos os exércitos, as pessoas foram se desviando, e intacto, segui em frente, e aquele exército não fez absolutamente nada contra mim. O que eu tinha? Um martelo. Eu falei assim, caramba, né? Hoje eu acordei, lembrei do sonho, né? Eu falei assim, o que eu vou fazer com o martelo? Pregar? Aí, quando eu fui orar, né? Deus revelou aqui a palavra em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmiuça a penha? Olha só. A palavra de Deus é a nossa arma. Não é a minha palavra fogo.
O martelo que esmiuça a penha, a minha palavra. Então, irmãos, agora sim, eu entendi, né? Falei assim, olha só, quando nós estamos com o Senhor, né? Mesmo que um exército se levante contra você, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Eu senti isso no sonho, né? E foi muito assim, né? Eu estava pensando nessa palavra e o Senhor mostrou um martelo. Falei, caramba, né? Olha só, quando nós estamos com o Senhor, né? Não há o que temer, mesmo que um exército se levante com você. Mas o que você precisa entender? Precisa entender o poder de Deus e a sua parte. Né? Porque quando nós vimos aqui, né, o Senhor, Ele quer nos levar para um outro patamar. Por exemplo, quando você não entende quem é Deus e qual é a sua posição em Deus, você continua sendo um cristão que vem ao culto, que ouve a palavra, que agradece a Deus e vai embora. Mas Deus está falando o seguinte, olha, eu tenho coisas para nós fazermos. Temos uma missão. Temos que ganhar esse mundo para Cristo. Nós temos que avançar. Né? O inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós, irmãos, é você que está sentadinho aqui nessa noite. Deus está falando, olha, se você entender a sua posição, com toda a sua fraqueza, eu te faço forte. Mas como? Nós sempre precisamos entender, né, que depende do entendimento meu e seu para Deus poder nos usar. Depende do entendimento que Deus é capaz de fazer quando você abre a boca. Quando você fala em nome de Jesus. Então, as pessoas que sentem desqualificada, né? Hoje até eu mandei uma mensagem, né? Porque João 15 fala assim, Jesus fala assim, eu sou a videira e meu pai o agricultor. E aquele ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa e prepara para dar mais fruto ainda. Então, depende do seu entendimento. Se você falar assim, eu sou o fruto, ou o ramo que vai dar fruto. Deus fala, tá bom, então vamos te limpar. Vamos te preparar para você dar muito frutos. E a palavra diz que aquele que não der fruto, a palavra assim, diz que o ramo será cortado. Então, primeira coisa, está lá em 1 Coríntios 27, aliás 1, 2, 7, Deus escolhe as coisas loucas para confundir o sábio e as coisas fracas para confundir as fracas do mundo para confundir os fortes. Irmãos, Deus não está procurando pessoas super qualificadas para a sua obra. Deus escolhe as coisas fracas para confundir os fortes. Deus escolhe as coisas loucas para você falar assim, eu não entendo. Por que isso? Por duas razões, né? Deus, é importante nós olharmos assim, você tem duas formas. Você não pode nem olhar só para a sua fraqueza e falar assim, olha só a minha fraqueza, né? Eu que nem Moisés, eu sou gago, né? Duro de queixo, né? Mas aí não, você nem deve olhar só para a sua fraqueza e nem também para o poder de Deus. Porque senão você vai se achar uma pessoa metida. Olha, agora eu estou com Deus, né? Agora sai de baixo, senão taca fogo. Né? O que Deus está falando? Quando você reconhece que você é fraco, mas que você tem Deus que é forte, essa dupla, esse poder, essa combinação, aí o poder vai desatar um nó de realização na sua vida. Irmãos, quantos testemunhos de pessoas que falam assim, olha, Senhor, eu não sou nada, eu não sou capaz, mas o Senhor me capacita. O Senhor é poderoso e o Senhor capacita. Eu já contei aqui, né, mas só para pegar nesse exemplo aqui, eu me lembro a experiência que eu fui chamado para expulsar um demônio, né? E aí, primeira vez que eu estava sozinho, que eu sempre ocorrência desse jeito, eu estava com pastores e outras pessoas que já eram especialistas. Aí eu fui chamado, pastor, socorro, tem uma pessoa aqui endemoniada, precisa de ajuda. Tá bom. Aí eu orei, fui lá. Cheguei lá na casa, a pessoa estava endemoniada, fazendo todo o estrago na casa, né? E quando eu cheguei,
A primeira coisa que eu falei assim, olha, você sai dessa mulher, dessa pessoa, em nome, você vai saindo dessa pessoa, né? Deu ordem, né? Aí o demônio falou assim para mim, quem você pensa que é o maior deboche? Sério mesmo. Quem você pensa que você é? Nessa hora eu falei assim, eu não sou nada. Eu não sou nada, mas eu venho aqui em nome de Jesus. Você vai sair dela agora, você está amarrado, né? Coloca as mãos para trás agora. E ele no mesmo instante obedeceu. E no mesmo instante que eu orei, ele saiu. Por quê? Porque eu falei ali, exatamente do jeito que estou administrando essa palavra. Quando eu falei, eu não sou nada. Mas eu não estou aqui por mim, mas eu estou aqui falando em nome do general dos exércitos. Estou falando em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. E nesse nome você vai dobrar o seu joelho agora, né? Você está amarrado, né? Na mesma hora, irmão. Então quando você reconhece que nós não temos nada, mas nós estamos lá em nome de quem tem todo o poder, né? Então o reino espiritual não tem alternativa, irmãos. Porque o poder que nós desatamos dentro de nós, para poder usar, para poder repreender o mal, para poder Deus abrir portas para você, é quando você reconhece, Senhor, eu sou incapaz, eu não tenho a sabedoria, mas o Senhor usa as coisas loucas para fazer confundir os sábios. Tua palavra diz isso aqui, me dá a sabedoria que eu preciso. Me faz, meu Deus. Agora, Deus, Ele é muito preocupado com essa consciência. Desde que o povo de Israel cruzou o Rio Jordão, Ele já falava lá em Êxodo, Deuteronômio 8:17, Ele falava assim, em Canaã, não digas para o teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquirir essas riquezas. Por quê? Para lembrar que até ali, até eles cruzarem o Jordão, foi Deus que foi fazendo todas as coisas. Amém? Deus falou assim, olha, não fala ao seu coração. Foi no meu braço, na minha força que nós conseguimos isso. Não, o Deus de Israel abriu o mar vermelho. O Deus de Israel fez o Jordão parar, as águas cessarem. Irmãos, quando você entende aqui, como nós sempre colocamos, aqui é Ebenezer. Até aqui nos sustentou o Senhor. Eu sempre falo, continuo falando, todos os dias. Eu trabalhava no banco, quase 40 anos de banco, nunca saí para procurar emprego. E a minha esposa falava assim, você está marcando passo? Daqui a pouco, chega na hora da aposentadoria, o banco vai descartar você, e aonde que você vai correr? Você tem que já ir vendo, preparando, né? E eu falei, não, você está toda coberta de razão. Mas, lá no banco, eu costumo dizer que eu entrava cedo, em compensação saía tarde. Só faltava levar a cama para o banco, né? E aí, irmão, não tinha condição de... eu fazia... trabalhava, me dedicava bastante, e muito do que eu fazia era assim, para o banco, mas olhando também aquilo que você podia fazer pelas pessoas que ninguém olhava e falava assim, é mais fácil falar não, né? Quem trabalha em organização, vocês sabem que é mais fácil falar não do que procurar um jeito de achar o caminho, né? E eu sempre fui assim uma pessoa de buscar, peraí, vamos ver se tem um jeito, né? Calma, né? A pessoa está para perder o imóvel, para fazer isso, fazer aquilo, calma, vamos pensar, né? Não vamos desesperar. E sempre tinha um jeito. E Deus me abençoou que no dia que eu menos esperava, o diretor falou assim, ó, estou te chamando você, né, para uma conversa. Tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim é que você vai ter que entregar o seu cargo, né? Em outras palavras, você está demitido. Mas a notícia boa é que nós queremos levar você como executivo na empresa tal, né? Que eu trabalho hoje. Então foi assim, não deu nem 10 segundos de desemprego. Então, irmão, até hoje, todos os dias, já vamos fazer aí 7 anos já. Que todo dia quando eu chego lá na empresa, eu olho lá no relógio, o dia e a hora, né? Normalmente
7h31, 7h48, nesses horários que eu chego no trabalho. O expediente começa às 9h, eu chego com tempo para agradecer a Deus. Eu falo assim, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Não foi pelas minhas mãos que eu estou aqui, foi o Senhor que me capacitou, o Senhor que abriu porta, o Senhor que me fez isso e aquilo. Então, eu quero que o seu nome seja exaltado, me capacita para continuar exaltando o teu santo nome. E vocês imaginam como Deus tem sido assim, misericordioso, tem trabalhado. Então é isso, você sai do seu nível, da curva, você sai da curva dos normais, você passa para um patamar que Deus quer abrir um horizonte. Por quê? Porque tem muita coisa para ser feita, né, nesse mundo, né? Nós temos que trabalhar muitas coisas, muitas vidas precisam ser alcançadas, e a palavra diz que nós somos a carta viva, né? O Evangelho de Jesus tem que ser lido em nós. Não adianta eu vir aqui em cima, pregar aqui, né? E aí alguém lá fala assim, o pastor falou isso, mas eu vi isso, né? Então, perfeito, nós não somos, nós somos falhos, mas assim, nós procuramos sempre acertar. E Deus é misericordioso, Ele vai nos dando a direção. Então, o que eu queria falar para os irmãos é que na nossa fraqueza, né, Ele escolhe as coisas loucas no mundo para confundir os sábios, e Deus escolhe as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Então, nós temos que entender que Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor. Nesse ponto, irmãos, quando nós entendemos as nossas fraquezas, Ele abre espaço para nós recorrermos a Ele. Quando Paulo fala o seguinte, né? Por 3 vezes ele falou, né? Tinha aquele espinho na carne, né? A passagem lá em 2 Coríntios 12:10, Paulo fala 3 vezes, ele pediu para o Senhor misericórdia, e o Senhor falou assim: minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando nós entendemos, né, que Deus não faz por nós, Ele faz apesar de nós. Como foi dito, né? Hoje aqui no Ministério, na Administração do Louvor, foi dito alguma coisa assim: Deus não tem olha por nós, mas apesar de nós, Ele nos chamou. Apesar das suas desqualificações, Ele fala assim: você é a pessoa certa. Quando a pessoa fala o seguinte: eu não sou nada, irmãos, você não pode deixar com que a sua fraqueza sobreponha a graça de Deus. Você acha que você, a sua falta de qualificação, vai encobrir a graça de Deus? Você acha que Deus não é capaz de colocar uma brasa nos seus lábios? Será que Deus não é capaz de te dar a sabedoria que você precisa? Você acha que Deus não é capaz de abrir, né, o desvendar? E a revelação é tirar o véu? Tirar o véu, tirar da sua mente coisas que você não imagina que está ali na sua frente, soluções que você não vê, né? Soluções que você não entende. Ontem, até ontem, quase da noite, eu estava assim, umas 2, 3 vezes para ligar para o irmão Júnior, né? Para ir lá na minha casa, porque deu um pane nas tomadas, né? E nada funcionava, eu tive que pegar fio daqui, ligar com aquele ali, e um monte de coisa. Eu falei assim: vou ter que falar para o irmão Júnior vir aqui fazer uma revisão geral aqui, né? Aí ontem, nós tivemos um estudo bíblico aqui. E aí, para o estudo, deu um problema aqui que não estava, problema de falta de extensão. Aí eu falei: vou comprar a extensão. E deu tempo de comprar a extensão, eu comprei 2, uma para a igreja e uma para mim. Eu cheguei lá em casa hoje cedo, antes de começar meu estudo da palavra, eu falei assim: eu vou, não sei porquê, Deus me deu a direção para mexer com aquela parte. Eu cheguei, eu tirei o filtro que estava lá, que eu achei que aquela tomada estava toda enrolada, não funcionava. Tirei o filtro lá, coloquei o filtro novo, liguei,
tudo funcionou. Eu tinha um fio de internet, eu tinha um fio cruzando, fazendo a rede elétrica que não chegava aqui, eu peguei daqui, né? Parecendo aquelas gambiarras, né? Mas era promissório. Tinha um fio elétrico saindo de uma parede para outra, com uma extensão de uns 2 metros, aquele fio bonito lá no meu escritório. Um fio de rede de internet saindo do computador. Eu falei assim, olha, eu preciso chamar alguém que entende de rede, né? Porque esse fio aqui está todo transparente, eu tive que fazer porque não funcionava, né? Aí eu descobri um lugar que funcionava e tal. Moral da história, em 15 minutos, Deus me deu sabedoria, eu arrumei tudo lá, o escritório está zerado, como se não tivesse nada. Eu falei assim, da onde veio isso? Da onde veio isso? Irmãos, Deus te ajuda nos mínimos detalhes. Quando você recorre a Ele. Quando você tem a humildade de falar, Senhor, né? Eu preciso de ajuda. Então é nisso aí que Deus permite, porque a palavra, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, Paulo fala o seguinte, né? Por 3 vezes ele pediu ao Senhor, e o Senhor falou, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Né? Lembra essa palavra? Quando você acha o tal, quando você acha o rei da cocada, e você não vai pedir ajuda, mas quando você fala, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu preciso, né? O Senhor entra com as suas providências. Então, na nossa vida espiritual, é do mesmo jeito. 1 Coríntios 11, 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. No verso 29, por quê? A fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. E como tem, né? Como tem gente que a igreja foi tendo um avanço, o poder de Deus foi se manifestando, aí as pessoas se acharam todo-poderoso. E aí Deus, como é que Ele vai agir? Quando as pessoas se acham mais importantes que Deus. Mas também, irmãos, o outro lado também é ruim. Quando a pessoa fala o seguinte, né? Olha, eu sou pior do que aquela mosca. Né? Vou falar aqui uma frase lá. Aquela mosca que sentou no cocô do cavalo do bandido. Né? Por que do cavalo do bandido? Né? Porque acho que é uma coisa pior ainda. Irmãos, eu estou passando uma posição que eu sou humilde. Que eu não valo nada, de nada, de nada. Calma. Humildade não é isso. A humildade não é mostrar que você é fraco. Você tem que reconhecer as suas limitações. Mas, quando fala de humildade, né? Humildade é quando você tem menos de si para você mesmo. Mas não menos de si. Jesus era o exemplo de humildade, né? Que nós falamos aqui no domingo passado, que nós lemos a palavra, aprendei de mim que sou humilde, né? De coração. Então, humilde e manso de coração. Então, quando Jesus fala o seguinte, eu sou humilde, então Ele é o exemplo. Jesus em nenhum momento Ele foi fraco, mas Ele foi menos de si mesmo. Porque toda vez ele falava o Pai, né? Ele fazia a vontade do Pai. Ele saía do centro para dar oportunidade para Deus, a obra, ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Quando ele multiplicou os pães, que ele ergueu lá o cesto, ele falou, Pai, graças vos dou. Né? Porque ele sabia que o poder vinha do Pai. Quando ele está lá, em Isaías 61, quando ele cita Isaías lá no templo, que ele fala o seguinte, né? O Espírito de Deus está sobre mim. E ele veio para que eu possa ungir os cativos, levantar os caídos, abençoar, curar. Então ele está falando assim, hoje se cumpriu essa palavra aqui. O que ele está falando? Eu sou o cara, né? Ele reconhece, ele não está falando que ele é fraco, mas toda vez ele agiu em nome do Pai. Então, quando a pessoa quer se aparecer,
ele troca as palavras, né? Não é falar assim, eu sou fraco, não tenho condição nenhuma, então você está falando que a graça de Deus não tem poder para agir na sua vida. Agora, quando você reconhece as suas limitações, mas você entende que é pela graça que a obra de Deus caminha, é pela graça que o milagre acontece, não é porque você é o Todo-Poderoso, então você faz uma parceria para que a sua casa vá bem, para que o seu ministério vá bem, para que a igreja prospere, né? Porque você aceitou que o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você fala assim, eu não sou nada e estou saindo porque eu não vale para nada, você está desprezando a graça de Deus. Você não está dando oportunidade para Deus aperfeiçoar na sua fraqueza. Por que isso? Para que as pessoas saibam que é Deus que está operando, não é você. Para que você não se convença de ser alguém que está fazendo aquilo, você sabe que não é sua capacidade. Eu sei plenamente tudo, né, na minha vida, né? Eu sei qual que é aonde vai a minha mão e aonde grandiosamente vai a mão de Deus. Eu sei o que Deus me capacitou e o que Ele me capacita todo dia. Por quê? Ninguém é bobo. Você sabe. Você sabe quando é o sobrenatural de Deus que está sendo na sua vida. Então, quando você fala assim, eu não fiz nada. Deus realizou. Né? E quando você se coloca na mão de Deus, né? Então você começa a dar chance para Deus agir. Lembra aquela ilustração daquele jovem desempregado há 2 anos? Também que ele queria que Deus indicasse quem seria a mulher da vida dele. Aí ele vai e chora nos pés do Senhor, e chora, Senhor, todo dia o Senhor fala que, né, comigo, mas eu não acho emprego, né? E eu também, já passando de 30 anos, não acho uma pessoa, né, na minha vida. Então, aí ele dormiu, e de tanto chorar, né, dormiu, que nem criança, chora e dorme. Aí, quando ele dormiu, no sonho apareceu Jesus, né? Jesus falou assim, ô seu chorão, amanhã cedo, quando você acordar, você vai lá na banca da esquina, compra um jornal tal, e na página de classificados, você vai achar o endereço X, que eu vou te mostrar, e lá naquele endereço está o emprego que eu preparei para você. Aí, e outra coisa, quando você acordar, você for para lá para comprar na banca, você passa ali numa floricultura, compra uma flor, né, que eu vou mostrar para você a mulher da sua vida. Aí ele fez aquilo lá. Passou lá, comprou a flor, comprou o jornal e lá achou o anúncio lá que Jesus tinha falado. E ele falou, olha, está aqui, né? Vou lá, vou ver se é isso mesmo. Chega lá, uma baita de uma empresa multinacional, né? O emprego que ele falou, uau, né? Nunca sonhei trabalhar numa empresa dessa. Aí quando ele olha, a fila enorme, dando volta no quarteirão, né? E opa, o negócio não é para mim não. Aí ele começa a olhar nas pessoas, ele vê pessoas lá de terno, outro de gravata, ele lá com a roupinha simples, gente até de pasta na mão. Ele fala assim, isso não é para mim não, né? Não, isso não é comigo não, né? Deus errou, né? E falou assim, quem sou eu para enfrentar todo esse pessoal aí? Quem sou eu, né, para poder, olha só a pinta dessas pessoas. E ele pegou a flor, já desanimado, jogou a flor no lixo, que o primeiro lixo que ele viu, tal, e voltou para casa e chorou e dormiu de novo. Aí no sonho dele, Jesus vem lá. Tá vendo, Jesus? Eu falei que o Senhor não olha para mim, que o Senhor não cuida de mim. Aí Jesus falou assim, peraí, quem que não cuida? É você que vai tomar uns puxões de orelha agora, porque eu preparei o emprego para você. A vaga era sua. Quem te disse que você não teria condições de superar aquilo lá foi você, não foi eu. E você não viu que aquela moça que estava do seu lado no ônibus, assim, era a pessoa da sua vida que você perdeu a oportunidade de conhecer. Irmãos, nós não cremos no poder de Deus. Nós não temos que andar também sonhando em que Deus vai fazer tudo se nós não fizermos a nossa parte.
Mas creia, né? Creia. Tem promessas de Deus. Quando eu vejo aqui a palavra de hoje, que fala que Deus, né, aqueles que violaram a aliança de Deus, Deus permitiu com lisonja que eles fossem pervertidos, né? As pessoas que viraram as costas para Deus, Deus não vai sair correndo, não vai para lá, não vai para lá, não, porque a decisão é daquela pessoa afastada de Deus. Deus quer que ela volte, mas Ele também permitiu que aqueles que violaram a aliança, eles se pervertessem. Mas aqueles que conheceram a Deus, eles o fizeram forte e tornaram eles capazes de realizar proeza. Eu recebo essa palavra, você recebe? Amém? Deus está nos chamando para a gente orar, buscar, voltar a sonhar, acreditar, né? Que Deus é conosco, irmão. Que Deus nos capacita, que nós somos fracos. Agora, eu preciso, né? Deus cobra a responsabilidade, né? Como eu falei no domingo passado, daqueles 10 leprosos que Deus curou, só um voltou, e os 9? Então, quantas pessoas na nossa igreja, ou em todas as igrejas que você vê aí afora, não tem essa responsabilidade de falar assim, ó, eu vou fazer a minha parte. O Senhor quer me abençoar, mas também o Senhor quer que eu seja uma coluna na tua obra. A seara está branca, né? Tempo de colheita, mas está faltando ceifeiros. Então, eu vou abrir minha boca, eu vou falar do Evangelho, eu vou levar a tua palavra, né? Então, porque eu não sou forte, mas quem te disse que nós somos alguma coisa? Mas o Senhor nos capacita. O Senhor é quem nos coloca na condição de marcharmos, né? Então, eu quero até convidar os irmãos do louvor a subir aqui. Deus fala para nós que hoje Jesus é a aliança entre Deus e você. Então, Ele quer que você volte a acreditar. Jesus, Ele fez uma aliança, né, entre você e Deus. Jesus morreu naquela cruz e toda aquela herança dele é nossa, né? Tudo que ele conquistou para nós. E o que nós estamos fazendo? Tomando posse daquilo? Então, hoje, eu quero encerrar aqui o nosso culto cantando esse louvor que Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e Deus. Jesus é a aliança que vai restaurar, né? Quando você entende que a aliança é caminhar juntos. Lembra que a história do gatinho que nós vimos no início? Né? Jesus nos tirou do buraco. Jesus tirou numa situação que nenhum de nós seria capaz de sair sozinho. E agora? Eu vou correr sozinho ou eu vou continuar com Jesus? Então, Jesus é a aliança. Eu quero que vocês fiquem em pé. Por louvor, nós estamos cantando como se fosse uma oração. Isso deixar o Senhor ministrar no seu coração. Falar o que você pode fazer ainda esse ano, né? Para que a obra de Deus caminhe, né, através da sua vida. Sim. Sim. Jesus é a aliança entre você e Deus, né? Fecha seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus.